Olá, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nesse sábado, dia 23 de abril de 2022, é o evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15, que diz: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o evangelho do Senhor. Louvado seja o Cristo, que as palavras do santo evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, a narrativa do evangelho que hoje acolhemos fala das aparições de Jesus aos discípulos, indo aparecendo, e primeiro Jesus aparece a Maria Madalena, de quem ele havia expelido 7 demônios. E Maria Madalena vai aos discípulos, dá testemunho da ressurreição, e eles não acreditam. Depois Jesus, aqui o evangelho de Marcos diz que Jesus apareceu a 2 deles que estavam a caminho para o campo, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. E ali, eles viram o Senhor, voltaram para anunciar aos discípulos, e novamente os discípulos não acreditaram. Então, finalmente, Jesus aparece aos 11, e quando estavam à mesa, ele censura a incredulidade do coração. E finalmente diz: agora, finalmente vocês acreditam que eu ressuscitei? E tendo censurado a incredulidade do coração deles, e o fato de que eles não creram no testemunho daqueles que haviam o visto ressuscitado, Jesus lhes dá a grande comissão e diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, esse evangelho, nosso Senhor censura de forma muito veemente a incredulidade dos discípulos. Jesus tinha dito que ele haveria de morrer, Jesus tinha dito que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia. Ele aparece a Maria Madalena dá testemunho de que ele ressuscitou, os discípulos no caminho de Emaús dão testemunho de que ele ressuscitou, e os discípulos não acreditam. Então, quando eles estavam reunidos de forma privada, Jesus aparece no meio deles e lhes censura a incredulidade. E Jesus diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, meus irmãos, quando nós pensamos na ressurreição, no domingo de Páscoa, na manhã daquele domingo, logo cedo, a pedra do sepulcro foi removida. Mas eis aqui uma grande questão. A pedra do sepulcro foi removida não para que Jesus saísse, porque quem ressuscita dentre os mortos tem o poder de sair de um túmulo sem precisar remover a pedra. A pedra do sepulcro foi removida não para que Jesus saísse, mas ela foi removida para que os discípulos entrassem e ali, vendo que o túmulo estava vazio, pudessem crer e dar testemunho da ressurreição do Senhor. Hoje, o Senhor nos faz uma grande e solene advertência contra a incredulidade, especialmente a incredulidade dos discípulos, de quem ele havia falado e prometido que ele haveria de ressuscitar. E mesmo assim, os discípulos não creram, só quando o viram ressuscitado. Hoje, o Senhor nos fala que a pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas que os discípulos entrassem e vissem o túmulo vazio e pudessem crer e testemunhar. Que hoje nós possamos acolher essa exortação à fé no Cristo ressuscitado, a fé no poder de Deus, a fé nas promessas de Deus, fé de que ele prometeu e ele cumpre. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ninguém o forçou a tal situação. Ele mesmo quis doar a sua vida por amor e depois de havê-la de volta na ressurreição. Hoje meditemos na solene advertência que Cristo nos faz. Tendes fé. Quanto de dureza no nosso coração, quanto de incredulidade, quanto de dúvida. É preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que quer buscar a presença do Senhor deve ter fé que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Certa vez Jesus, no próprio Evangelho de Marcos, Jesus, lá no capítulo 6, foi para a sua própria terra e não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas simplesmente não criam nele, porque ele é o filho do carpinteiro que nós já conhecemos. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que creiamos em Cristo, no seu poder,
no poder da sua ressurreição e, crendo, possamos obedecer ao seu chamado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A minha oração é que esse evangelho, encontrando você nessa manhã, o Espírito Santo possa reacender a fé do seu coração. Deus não desistiu das promessas dele na sua vida, nem na vida da igreja. Portanto, creia. A sua história ainda não acabou. Deus ainda vai completar as promessas que ele tem determinado na minha e na sua vida e na história do seu povo. Creiamos. Fortaleça o Senhor a nossa fé. Reacenda a graça de Deus, a chama da fé no nosso coração. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.